competente. Ele é um médico há 25 anos, cirurgião geral e médico legista, com pós-graduação em nutrologia. Nessa atividade, já atingiu o nível de platina rubi no nosso empreendimento. Natural de Palmeira dos Índios, em Alagoas, mas atualmente ele reside em Arapiraca, que é uma região metropolitana do Agreste Alagoano. Então, eu peço a todos que me ajudem a receber com grande salva de palmas, abram seus microfones para isso, diretamente de Arapiraca, distribuidor Emoi, Platina, Rubi, Doutor Germano Jatobá. Jatobá. Muito bem, Bem-vindo. muito bem. Bem-vindo. Rapaz. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Doutor Germano, seja muito bem-vindo. Estamos ansiosos pelos seus ensinamentos nessa noite. Para quem é convidado, doutor Germano vai responder as perguntas no final da apresentação. E a gente gostaria, né, de saber, na sua opinião, por que é importante empreender na atualidade? Por que você decidiu empreender nessa indústria e partilhar em que consiste, né, esse projeto, né? E quais os benefícios que as pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez, né, podem obter para desenvolver esse negócio? A palavra é sua, o microfone é seu, fique à vontade. Obrigado, Sônia, obrigado pela apresentação. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar a experiência, compartilhar essa oportunidade com as pessoas, falar um pouco desse negócio. Também sou apaixonado por ele, Sônia. Né? Na verdade, eu conheço esse negócio. A Emoi tinha 2 anos aqui no Brasil, quando eu tive contato pela primeira vez. E um dos meus professores na época foi o Mário Bezerra. E 17 anos depois eu voltei a entrar em contato com o negócio e passei a desenvolver. Então, como a Sônia falou, eu tenho 25 anos de formado, na verdade eu faço amanhã, 25 anos de medicina, e nesse período, né, a gente vem de uma educação em que a gente dizia o seguinte, que se você quisesse ter sucesso na vida, quisesse ter resultado, você tem que ter um curso superior, desenvolver essa atividade e você estava tranquilo. Bom, a medicina, pelo menos na época que eu me formei, era uma área que quem desenvolvesse a medicina tinha muita oportunidade, era um campo vasto, não faltava trabalho, não faltava emprego. Só que as coisas elas vêm mudando, né, com o tempo, né? Alguns anos atrás, pouco antes de eu começar a desenvolver essa atividade, na verdade, o vírus do empreendedorismo eu adquiri lá na década de 90, em que foi quando eu entrei nessa atividade pela primeira vez, e eu sempre tive uma vontade, né? Sempre fiquei instigado para empreender. Mas eu passei a entrar numa zona de conforto dentro da medicina, até que eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Quem nunca leu esse livro, eu sugiro que leia. E esse livro ele deu um nó na minha cabeça, porque ele foi de encontro a tudo que eu aprendi, né, tudo que eu fui educado, né, eu falo na forma de gerar renda para a gente. E que se a gente quer ter uma tranquilidade quando a gente quiser se aposentar, uma liberdade financeira, não é com emprego que você vai conseguir isso. Não é como um profissional autônomo, que eu também sou. Mas você procurando algo que gere uma renda passiva para você. E nessa época, eu lembro que eu comecei a pensar novamente em empreender.
foi quando eu cheguei aqui em Arapiraca, né, há 12 anos atrás. E nessa época, eu comecei, né, eu e a minha esposa, pô, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. Arapiraca é uma cidade de 200 mil habitantes. A gente precisa, né, procurar alguma coisa. Nessa época, abriu o shopping em Arapiraca, não tinha shopping antes. E aí disse, olha, vamos abrir abrir uma loja aí, vamos pensar no que a gente vai abrir. Ela é uma pessoa que gosta muito de moda, né, de se vestir bem. Quem conhece ela sabe como ela é, sempre se vestiu muito bem. E ela pensou em algo relacionado com a moda. E eu sempre fui um apaixonado por livro, né? Ela também. E eu disse, não, vamos abrir uma livraria, né? Porque, né, os dois gostam, os dois podem atuar. E aí eu comecei a buscar algumas franquias, né? Que pudessem me satisfazesse. E aí foi quando eu entrei em contato, fui com a livraria, agora eu esqueci o nome dela, e o investimento inicial, na época, era R$ 120 mil. Eu não tinha esse dinheiro, né? E eu precisaria ir buscar um financiamento, né, para começar esse empreendimento. E aí eu começaram a mandar e-mail para mim, participei de reunião, e aí teve um dia que eu perguntei pro cara que estava, cara, me dá uma expectativa de que eu tenha um retorno disso aqui. Aí ele falou o seguinte, olha, se você abrir a livraria lá no shopping, por volta de 5 anos, você pode estar tirando por volta de 7 e 8 mil reais por mês. Aí eu, caramba, só isso? Porque eu vou investir 120 mil, né? E você só tirar depois de 5 anos. E aí eu comecei a ficar receoso, e graças a Deus eu fiquei receoso, porque o que acontece? 90% das empresas que abrem fecham nos primeiros 5 anos. Isso é um dado do Sebrae. Então, o risco de eu perder esse dinheiro era muito alto. E como eu falei, eu não tinha isso. Eu precisava ir procurar um empréstimo na época, né? E aí eu comecei, né, a dispor, a gente tem que ter alguma coisa fora da medicina, porque eu vou explicar para você o motivo de eu querer empreender, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí foi quando, de repente, surgiu a oportunidade de desenvolver essa atividade, né? Na verdade, quando eu voltei a ter contato com essa oportunidade, eu quis entrar por um único motivo, não foi para empreender. Eu quis usar os produtos desse negócio. Os produtos eram formidáveis. E tem um produto específico que eu sentia muita falta dele, que é o creme dental, né? Quando eu deixei de sair dessa atividade, lá na década de 90, usei todos os cremes dentais possíveis e não encontrava nenhum. E aí, quando eu voltei por causa desse creme dental, porque eu queria usar de novo. E eu procurei a pessoa que me patrocinou nesse negócio, eu que procurei ela. Então, eu nunca fui convidado por ninguém, na verdade. Eu sempre me ofereci para essa atividade. Mas apenas um ano depois, foi quando eu tive contato com uma pessoa, que eu sou muito grato a ela, né, que é a irmã da minha patrocinadora é Nelva, e a irmã dela veio aqui, a Rubenita, e aí me despertou de novo o interesse de desenvolver essa atividade. E por que me despertou? Porque eu estava procurando algo diferente, fora da medicina, e que fosse mais seguro, e cujo investimento não fosse tão alto. E isso eu encontrei aqui. Um investimento muito baixo, irrisório, quando você fala em abrir um negócio, é irrisório o valor. E as possibilidades de crescimento são muito altas. E aí, tem uma coisa que tinha lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é a possibilidade
de você gerar um ativo financeiro dentro dessa atividade. Isso me chamou muita atenção e eu voltei, né, com essa vontade de empreender novamente. Iniciei essa atividade, né, trabalhei um ano depois, eu cheguei no nível que eu, exatamente um ano depois, foi apresentado esse projeto para mim novamente. Exatamente um ano eu cheguei ao nível, né, como a Sônia falou, de Platina Rubi, e aconteceu uma coisa que não tinha acontecido comigo até então na medicina, né? Eu ganhei 3 viagens no mesmo ano. Eu nunca ganhei viagem dentro da medicina. Sempre que eu queria viajar, eu tinha que pagar. E quando eu parava para viajar, eu tinha que parar de produzir. E a minha renda caía, que é o grande problema de quem tem uma renda ativa. O que é a renda ativa? A renda ativa é que, para que você ganhe o seu dinheiro, você tem que estar trabalhando. Imagina uma cabeleireira, por exemplo. A cabeleireira, olha, só ganha dinheiro se ela estiver lá puxando cabelo. Não tem outra. O médico, ele só ganha dinheiro se ele estiver atendendo o paciente, estiver dando plantão ou estiver consultando. E aí, eu começava a pensar, né, no meu futuro, eu disse, caramba, até quando eu vou precisar dar plantão? O médico, ele não dá plantão porque ele gosta, porque ele ama. Acreditem nisso. Eu adoro operar, eu sou cirurgião, eu amo operar. Eu me sinto bem operando. Mas eu odeio dar plantão. E todos os médicos são desse jeito. Não gostam de dar plantão. Só que eles viram escravos da sua profissão. Então, a grande maioria dos médicos, apesar de gostar do que faz, eles não gostam da forma como ganham o seu dinheiro. E eles não têm vida. Eu tenho um colega meu que está nesse negócio também, ele é geriatra, e eu tive esse final de semana na casa dele, e ele me falando, se Germano, eu não aguento mais, cara. Eu estou chegando em casa 10 horas da noite, meus filhos estão dormindo. Aí eu acordo de manhã, vejo eles até 7 horas, 7h30, a hora que eles vão para a escola. Depois eu volto a trabalhar e eu vou dar plantão de 24 horas. Então, hoje, né, a grande maioria dos médicos, isso aí é até uma dica, eles estão buscando novas oportunidades. E por que foi que por conta disso, eu decidi empreender, né, em buscar essa oportunidade, e aí foi que eu encontrei aqui a possibilidade de você investir um valor que fosse pequeno, né, um valor pequeno, com possibilidades de ganhos infinitos. Um outro detalhe que eu acho de extrema importância quando você vai desenvolver qualquer atividade de empreendimento é o conhecimento. Então, aqui, você não precisa ter experiência. Dentro do meu grupo, tem pessoas que têm mestrado, que têm doutorado, tem pessoas, tem outros médicos, tem dentistas, tem advogados, tem engenheiros, e tem empregadas domésticas, tem pessoas que são analfabetas. Então, é um negócio que dá oportunidade para todos. Todos têm condições de desenvolver essa atividade. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Então, mais uma coisa também. Para que você tenha um resultado nesse negócio, obviamente, existe um trabalho a ser feito. Esse negócio não vai cair do céu. Não cai. E esse negócio você só cresce se você, primeiro, pensar na pessoa que você apresenta esse negócio para que ela tenha um resultado. Então, eu costumo dizer, se você for uma pessoa preguiçosa, desculpa, esse negócio não é para você. Se você é uma pessoa que não gosta de ajudar outras pessoas, também não é para você.
Tá? E outra, você precisa ter aqui, querer algo mais, você ter buscar, ter uma ambição. Quando eu falo ambição, é diferente da ganância. Você não vai passar por cima de ninguém. Aí você tem a ambição de querer algo a mais. E tudo isso eu encontrei nesse negócio. Tá? É uma oportunidade ética, moral, que é um negócio construído em cima de valores, que está presente em mais de 100 países, uma empresa extremamente sólida, que você tem produtos de lias de casa, de cuidados pessoais, de beleza e de saúde. Uma coisa interessante também, que eu acho, quando a gente fala de empreendedorismo, né, que passou a ter uma importância muito grande, foi a pandemia do Covid, né? Então, muitas pessoas, elas passaram maus bocados. E eu estou no meio. Eu passei maus bocados, né, por causa da pandemia, isso na medicina. Como a Sônia como falou no começo, eu sou cirurgião. E nós ficamos proibidos de operar durante 2 anos. Certo? E se eu não estou operando, e a população sabe disso. Ninguém ia para o meu consultório. Teve mês de eu atender apenas um paciente no consultório. Tá? Então, nessa época, eu disse: caramba, eu devia ter feito mais dentro da oportunidade da renda, né? Para que quando chegasse na época da pandemia, eu não sentisse tanto. Isso não foi só comigo. Muita gente, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que tiveram negócios que fecharam, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram que mudar todos os seus planos, né, para que pudesse sobreviver, né? E aí o empreendedorismo ele ganhou uma nova significância em relação a forma de ganhar a vida. Hoje eu comento que empreender hoje não é apenas uma opção, é uma necessidade. Se você quer ter uma tranquilidade para o seu futuro, se você quer ter uma tranquilidade, você quer se aposentar e não ter passado nenhum sufoco, não ter que depender do salário do INSS, da pensão do INSS, se você não quiser depender disso, você precisa empreender. Uma hora, seja o que você faça, uma hora você vai precisar parar. Tá? E como é melhor parar? Você tendo uma renda passiva, que a renda passiva é aquilo que põe dinheiro no nosso bolso, sem a nossa presença física, ou você quer depender de uma aposentadoria. Tá? Isso foi um outro fator que me chamou a atenção. Eu via meus colegas mais antigos do que eu tive um colega meu com 85 anos, 90 anos, dando plantão. Eu tenho um amigo meu, tem 83 anos. Ele é obstetra. Ele ainda dá plantão. Tá? Ele ainda dá plantão. Por quê? Porque ele não consegue parar. E aí eu pensava, caramba, será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que eu vou ficar satisfeito? Então eu vou ter que buscar alguma coisa a mais. Então, meus amigos, essa é uma oportunidade que está na mão de vocês. Eu acho que, para quem é novo aqui, eu sugiro fortemente que procure a pessoa que te convidou para que mostre mais, tá? Abra sua mente para o que está sendo mostrado, porque essa atividade aqui está fazendo a diferença para pessoas do mundo inteiro. Tem que pessoas eu estava vendo aqui, tem pessoas da Europa que estão lá nos Estados Unidos e tem pessoas aqui de todo o Brasil. Hoje existe mais de 3 milhões de pessoas que desenvolvem essa atividade com sucesso. Tá? Então, eu acho que eu já me estendi muito, né? Eu vou deixar aberto aqui para as perguntas. Sônia?
Estou à sua disposição. Muitíssimo obrigado, fantástica apresentação. Vamos todos aqui abrir os microfones, uma salva de palmas para essa apresentação maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado a todos, Marco. Incrível, né? E realmente eu acho que você falou tudo, né? Pensar no seu futuro, passou uma pandemia aí que abriu os olhos de muitas pessoas e a gente precisa realmente empreender. Parabéns, fantástico. Eu estou com algumas pessoas que já levantaram a mão. O primeiro que levantou a mão foi Luiz Santos. Luiz Santos, está aí, gostaria de fazer a pergunta. Está com o microfone desligado. Foi engano. Ah, ok. Foi engano, peço desculpa. Não tem problema. O próximo Desculpa. que levantou a mão foi Fernando Virgínio. Também gostaria de fazer pergunta ou foi por engano? Quer ser recompensado pelo patrão, não quer? Fernando Virgínio? Acho que deve ter sido... Eu acredito que foi por engano. Fernando Virgínio é meu irmão. Ah, tá. A que levantou a mão agora foi Estela. Também foi engano. Ok. Vamos Sônia. começar aqui. Paulo Sônia. Hidreira, esse eu tenho certeza que não foi por Sônia, engano. pede para quem já se enganou para tirar a mãozinha. Porque Desfazer a senão... mãozinha para não dar confusão na sua cabeça. Tá, ótimo. Paulo Hidreira, pode fazer sua pergunta. Antes de fazer a pergunta, sugiro ao Djalma que tenha autorização que baixe as mãos de todos e depois alguém que levante. Djalma, faz esse favor. Muito obrigado, muito boa noite a todos uma vez mais. Doutor Germano, um obrigado muito especial pela dedicação a nós hoje e pelo seu testemunho, que é de primeiríssima qualidade e que eu me revejo e acredito que muitos mais. Tenho uma pergunta. Logicamente já entendemos os motivos e as razões que levam um médico a desenvolver a atividade, a desenvolver o negócio, e entendemos. E eu gostaria de lhe perguntar a si, porque acredito que muitas das vezes no processo do contacto ou mesmo da lista existam pessoas que não colocam o seu médico na lista, ou o seu advogado, ou alguém que eles entendem que eventualmente possa não ser a pessoa indicada ou que não lhe vai dizer que sim, que o quer escutar. E eu queria lhe perguntar a si que conselho dá a essas pessoas para que elas entendam que devem colocar também o seu médico na lista, o contactem e lhe apresentem o plano. Obrigado. Desculpa, Paulo. Você quer saber o que falar com essas pessoas? O que eu perguntei foi, muitas pessoas, muitos empresários, não colocam na sua lista para posteriormente contactar o seu médico. Ah, tá. Entendi. Olha só, eu não sei como está aí em Portugal, tá? Aqui, o futuro da medicina está sombrio. Desculpa a expressão, tá punk aqui. O que acontece? Eu até esqueci de falar isso na apresentação. O que acontece é que a faculdade de o governo atual. Então, só colocar um dado aqui. Até o ano passado, existia aqui no Brasil 298 faculdades de medicina. Certo? É o segundo país com o maior número de faculdades de medicina. Perdia apenas para a Índia, que tem 302. Só que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. A Índia, se eu não me engano, tem 2 bilhões. Se eu não me engano. É muito maior que o Brasil. Tá? Isso ano passado. Só que esse ano, o governo federal abriu mais
mais de 100 faculdades. Então, assim, já existem médicos aqui no Brasil que estão desempregados, acreditem nisso. Eu tenho uma prima minha que se formou agora em dezembro, que ela está desempregada. Aliás, ela está empregada, ela mora em Maceió e trabalha em Paulo Afonso, fica a 400 quilômetros de distância. Entendeu? Então, aqui a gente não tem tanta dificuldade, né, em relação, não está tendo tanta dificuldade, o que muitas vezes, o problema é que o médico, às vezes, o ego dele é muito inflado, né? Mas antes disso acontecer, isso há 15 anos atrás, muitos médicos já tinham lido Pai Rico, Pai Pobre. Então, boa parte dos médicos, se você for conversar com eles já buscam ativos financeiros. Então, uma forma de você trazer um médico para cá é você dizer, olha, eu estou com um projeto que gera ativo financeiro. E é uma oportunidade que eu acho que para você, que inclusive pode agregar no seu consultório, né? Como? Através dos suplementos. Teve um casal que eu patrocinei esse final de semana, um casal de médicos, nutrólogos, eles inclusive, e quando eu convidei eles para mostrar um projeto de empreendedorismo, eu falei isso, olha, tem um projeto para agregar para o consultório de vocês. Eu não estou mentindo, é verdade. Agrega isso para o consultório. E quando eles viram, ficaram impactados com isso. Poxa, era isso que eu estava procurando. Espero eu que eles desenvolvam, né? Mas eu acho que é uma forma, Paulo, de você falar do livro Pai Rico, Pai Pobre. Vou perguntar, você já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Se o cara não leu, você como médico tem que ler isso. Se o cara já leu, ele vai entender, olha, eu estou com um projeto que pode gerar ativo financeiro para você. Espero ter respondido. Muito obrigado. Perfeito. Excelente. O próximo que levantou a mão, que eu prestei atenção, Djalma, pode fazer sua pergunta, que está aqui como Mário Bezerra. Boa noite. Boa noite. Germano. Tive o prazer de assistir a sua palestra lá na convenção. Foi extraordinário, é impressionante, né, o conhecimento que você tem e agregou, né, na sua vida, nos seus negócios, né? Mas eu queria... São duas coisas que eu acho bem interessante. Eu acho impressionante como você, por estar no ramo de medicina, e como você próprio falou, da questão do ego, né? E você conseguir visualizar o potencial desse negócio, que por mais que ele pareça ser simples, mas você procurou, né? Que você disse que ninguém lhe procurou, você que procurou para fazer. Então, tá de parabéns, viu? Você é uma pessoa que nos inspira. Eu sou bancário, sou concursado, né? É uma área totalmente diferente, né? Mas a gente trabalha com vários empreendedores. Minha pergunta vai um pouquinho para os produtos de nutrição, só uma que eu não tive a oportunidade de conversar com você pessoalmente. Era só uma dúvida que eu tinha em relação à nutrição, porque teve uma pessoa que eu cadastrei e ele recebeu o kit e ele não deu para a esposa dele que está gestante o Daily Plus para tomar. Nesse caso, eu tento explicar alguma coisa ou não insisto, porque se existiria alguma restrição para uma gestante poder tomar o Daily Plus, né, no início da sua gestação, durante a gestação e depois, lógico, né? Mas no início você teria alguma restrição ou não? Porque eu não, como eu não sou médico, eu não ia, né, insistir. Acabou que ele está tomando, o marido, mas deixou de dar para a esposa. Nenhuma restrição, pode dar. Inclusive, a gestante, ela precisa suplementar até para que, tanto pelo bebê, crescimento, mas também quando o bebê for amamentar. Os obstetras, eles prescrevem muito vitamina, né? Eles vão prescrever o que está no mercado tradicional. Eles prescrevem, por exemplo, o Materna, que é um concorrente nosso. O Materna, ele é um multivitamínico, tá? E o nosso, cara, é sensacional. O nosso Daily Plus, ele é completo. Inclusive, só pegando esse gancho, né? Eu estava conversando, o Materna, ele, dentro do mercado tradicional, é um dos melhores multivitamínicos que tem em farmácia, né?
E esse casal de nutrólogos que eu estava conversando, quando eu estava falando da Nutrilite, ele disse, pô, Germano, você sabe que a gente tem tão pouco multivitamínico bom no mercado, tão pouco, né, que eu prescrevo para os meus pacientes que fazem atividade física, eu prescrevo Materna, que é esse para gestante. Então, você tem um Dele Plus agora. Espero ter respondido. Tá, obrigado. Show de bola, maravilha. O próximo que vi levantar a mão foi Mário Bezerra, como Mário Bezerra. Ô, Germano, muito bem, parabéns. Estou Obrigado. adorando aqui a sua palestra, como adorei o show que você deu lá na convenção. Eu só queria aproveitar, você falou no Pai Rico, Pai Pobre. E eu lembro, né, eu faço parte desse negócio já há mais de 30 anos, e que o nosso processo de capacitação fala em livros, em áudios e eventos, né? E participar de eventos. Você falou muito nesse livro aí. É só esse livro que tem? Cara, eu tô aqui com um monte de livro, velho. Tô com um monte de livro aqui. Veja só. O Pai Rico, Pai Pobre foi o que me despertou. Mas tem muito autor que você precisa ler nesse negócio livros sobre finanças, como é Pai Rico, Pai Pobre. Você precisa ler livros sobre relacionamentos, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Livros para que você passe a ter uma visão diferente de vida, como A Mágica de Pensar Grande. Livros de liderança, todos os livros do John Maxwell, 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E tem um autor hoje que eu sou muito fã dele. Eu tenho todos os livros dele. Chama Robin Sharma. Já ouviram falar? Cara, os livros do Robin Sharma são espetaculares. Espetaculares. Então, a leitura hoje é a forma que você tem, é a hora que você vira a chave. Não tem como você desenvolver um negócio com uma Amway se você não aumentar o seu nível de conhecimento. Como eu falei para vocês, tem uma pessoa no meu grupo que ela é analfabeta. Ela está ouvindo audiobook. Né? Então, o livro ele não vai servir apenas para um negócio, ele vai servir para tudo. Ele vai servir para o teu negócio, vai servir para a profissão que você desenvolve fora da Amway, vai servir para os seus relacionamentos pessoais, para a sua família, para os seus filhos, a forma como você vai lidar com as dificuldades. Né? Então, recomendo fortemente que você leia todos esses livros, todos, sem exceção. E não só uma vez. Então, tem uma pessoa que uma vez me disse o seguinte, que esses livros não são para ser lidos, são para ser estudados. Sabe quem foi essa pessoa, né? Foi você mesmo. Eu acho que eu sei. Foi você mesmo. Ele chama Henrique, né? Quem me falou foi você. Fui eu. Eu aprendi com alguém. Obrigado pela resposta, Germano. Você não só respondeu a pergunta, como você respondeu da forma que eu gostaria. Muito bem, muito obrigado. Por nada. Maravilha. Agora eu gostaria que Catarina Mendes fizesse a sua pergunta. Muito boa noite, Germano. Gostei muito de o ouvir. Foi um gosto poder participar nesta reunião e foi um gosto principalmente ouvi-lo e partilhar do conhecimento que tem. A minha pergunta é a seguinte, e o Paulo já deve estar a ver o que é que eu vou perguntar. Eu já estou no negócio, já perdi a conta à quantidade de vezes que entrei, mas também já perdi a conta à quantidade de vezes que perdi a fé e que desisti. Como é que se sabe, depois de entrar, sei lá, pela enésima vez,
que vai ser diferente? O que é que se busca de diferente? Porque, na verdade, uma parte de mim sabe que o negócio resulta e a outra parte diz-me que não é para mim. Porque eu já falhei tantas vezes, o que é que vai marcar a diferença desta vez? Se tiver alguma resposta, ainda que não seja a chave, eu ficaria muito grata. Olha só, a gente aqui no Brasil, a gente teve a última convenção no outro dia, né, a gente sempre tem uma reunião com as nossas diamantes, com a Rosana e a Débora. E nessa reunião, ela sempre faz um estudo de um livro, né? Elas escolhem um livro, e dessa vez foi um livro, que inclusive é o livro que eu estou lendo atualmente, que é Hábitos Atômicos, que é um livro de hábitos, né? Falando de hábitos, que é outra coisa, o tipo de livro que você precisa ler. Olha, Catarina, eu já desisti desse negócio, entendeu? Eu desisti, o motivo que eu desisti, eu era estudante na época, o motivo que eu desisti desse negócio foi porque eu não tinha o dinheiro para renovar o cadastro. Eu era apaixonado pelo negócio. Eu era apaixonado. Pra você ter uma ideia, como eu gostava desse negócio, e eu tive a felicidade na época de fazer parte do grupo do Mário. Quando apareceu o Facebook, né, o negócio ele tinha uma importância tão grande para mim, mesmo eu não fazendo parte deles, que eu procurei as pessoas que faziam, que era da minha linha ascendente no Facebook. Encontrei o Mário, encontrei o Henrique, pedi amizade para eles, nem lembravam de mim, mas eu lembrava deles. Tá? Olha só, voltando a falar de hábitos, muitas vezes, e eu estou encarando um negócio dessa forma hoje, a gente foca muito em querer ser o platina, querer ser diamante, e foca muito naquilo lá na frente, né? Fica na expectativa de chegar a platina, na expectativa de chegar a diamante, e esquece de fazer o agora. Então, às vezes, você não precisa... Às vezes a gente quer mudar completamente a chave, só que a vida ela não é desse jeito, né? São pequenas ações que você faz melhor, você se melhorar 1% ao dia, que no final, essa diferença, depois de você melhorando 1% por dia, depois de 1, 2 anos, a diferença vai ser muito grande. Então, o conselho que é hoje, como eu vejo, foque no hoje. Quais as ações que você pode fazer hoje que pode te melhorar 1% ao dia? Na década de 90, existia um cartãozinho, lembra, Mário? Que era o dúzia diária. Lembro. E essa dúzia diária ajudava bastante a gente. Tanto é que hoje, né, a gente fez um evento aqui em Arapiraca ontem que foi muito bom, deu bastante gente. E quando acontece isso, eu fico com a cabeça meio. Acordei hoje 13h30 da madrugada, e aí começa a planejar o que a gente vai fazer para melhorar 1%. O que eu fiz? Eu criei minha dúzia diária. Né? Eu criei a minha dúzia diária. E você pode fazer isso. Né? Você cria algumas ações que eu sei que isso vai me melhorar. E que ações são essas? Ouvir áudio todos os dias, ler livros todos os dias, livros indicados pelo negócio, conhecer pelo menos uma pessoa por dia. Não precisa convidar para o negócio, conhece ela. Convidar, mostrar plano. Então, quando você vai fazendo, aí você vai melhorando. Tem um áudio que chama Não Saia da Fotografia. Acho que todo mundo já escutou esse áudio. Não sai da fotografia. Tá?
E nesse áudio, o palestrante, ele coloca as pessoas no palco, né? Chama algumas pessoas, ele vai dando exemplo. E aí ele diz, olha, tal mês eu mostrei o plano 20 vezes por dia. No mês de fevereiro, mostrei 25. No mês, mostrei 30. No outro mês, eu mostrei 26. No outro mês... E aí ele fala, olha, eu não mostrei 50 planos no mês. Eu mostrei 20, 30, mas era consistente, é você ser consistente. Então, procura melhorar. Tem uma hora, sabe, Catarina, que as coisas elas mudam. Tem um outro áudio que é do... Não é o nome deles? Aquele casal de alemães, Mário. Peter e Eva. Peter e Eva. Ele fala de uma médica que passou 15 anos no negócio. E de uma hora para outra, a chave dela mudou e, de repente, ela bateu o diamante. Né? As pessoas perguntavam para ela, em 11 meses ela chegou a diamante. E as pessoas chegavam e perguntavam para ela, como foi que você chegou? Em 11 meses você chegou a diamante? Eu disse, não, eu passei 16 anos para chegar. Sabe? Então, é não desistir, fazer as ações para tentar melhorar 1% por dia, que eu tenho certeza que o resultado vai chegar para todos nós. Muito obrigada, Germano. Perfeita, resposta muito consciente, maravilhoso. Germano, agora o próximo a fazer a pergunta é um companheiro de profissão sua, Gercelino Miguel. Prazer, Gercelino, falar contigo. Acho que está desligado. Sem áudio. Continua sem áudio. Está sem áudio. Acho que falta volume, viu, Gercelino? Falta pôr volume. Gercelino acho que saiu da sala. Saiu. Eu acho que ele saiu. Passa para o Windows. Não, Tá. ele está ainda. Gercelino, saia e volta a entrar. Não habilitou quando entrou. Saia e volta a entrar, Gercelino. Eu acho que ele Quando já a saiu, gente- Paulo. A gente espera o Gercelino voltar. O Viana gostaria de fazer a próxima pergunta. Oi, Germano, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Vitor? Foi top a sua explicação aí, né? E eu ia fazer, né? Fiquei até agora triste, porque você acabou de responder a pergunta para a Catarina, né? A minha pergunta é o seguinte: você, como especialista na sua área, né? E a Emo, ela dá possibilidades para as pessoas ser empresária, né? O poder que isso tem dentro de uma estrutura já pronta, né? Já consolidada, né? Dá um depoimento nosso aí, mas já falou, né? 1% todo dia, o poder do agora. Mas dá mais uma aprofundada para nós. O poder de agora, se fazer agora, né? Isso você quer saber mais? Hoje a sua mentalidade mudou totalmente, né? Que hoje a Emo dá a possibilidade de a gente ser empresário, né? A gente desenvolver, a gente crescer em todos os aspectos ao mesmo tempo. Essa ferramenta da Emo, né? Ser empresário. Exato, olha só, ser líder, né? Na verdade, você tem que se preparar para a liderança, para você ter resultado nesse negócio, né? Grandes resultados, quando eu falo grandes resultados, é você chegar em grandes níveis de liderança, você precisa se preparar para ser líder. Então, a liderança, ela é uma atividade que se aprende, né, que se desenvolve. Né? Então, muita gente, quando começa nessa atividade, ela quer ter aquele resultado e muitas vezes nem se prepara para isso. Então, um ponto que eu acho que é importante, né, da pessoa que quer entrar nesse negócio, ela ter a consciência de que
essa preparação ela tem que ser contínua, né? Para que mude essa sua mentalidade de empregado para empreendedor. Eu costumo colocar o seguinte, que não adianta, imagina um médico, imagina um cirurgião, que decide ser cirurgião, e aí ele decide ser cirurgião, e aí ele se paramenta, entra no centro cirúrgico e vai operar. Diz, pai, você é o quê? Sou cirurgião. Mas você aprendeu onde? Diz, não, eu decidi ser cirurgião, eu não fiz o curso. Então, é a pessoa que entra na EMA e diz, não, eu vou ser diamante, né? E não quer se preparar, pô. Como é que faz isso? Não tem como. Como é que uma cabeleireira, ela vai aprender a montar um salão, assim, agora eu sou cabeleireira, sem fazer um curso? Não tem como, né? Então, essa preparação, ela tem que ser diária, né? Tem que ser, como eu falei, 1% por dia. Você não precisa melhorar em 6 meses e mudar completamente. Não é isso. Mas 1% por dia. Claro que se você conseguir melhorar em 6 meses e você chegar a esmeralda, ser excelente, maravilha, né? Mas não é o normal. O normal é que você se prepare aos poucos e vá galgando, né, esse caminho até chegar ao resultado que você quer. Ô, Germano, eu fiz essa pergunta porque normalmente as pessoas elas convidam, que nem, por exemplo, um profissional que nem você, né? Um cirurgião. Imagina eu chegar no cirurgião e falar da Emoi, né? Aí ele vai falar assim para mim, acho que aconteceu com muita gente. Eu vou sair daqui do que eu faço hoje, fazendo cirurgia, para vender produto, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, entendeu? Até que ponto isso pode chegar, né? Cara, na verdade, eu quando a gente tem que colocar para as pessoas, né, para um médico, no caso, o médico, ele não, se você falar em vender produto, ele não vai querer. Geralmente ele não quer, tá? A não ser que ele já tenha uma visão empreendedora, como foi esse casal que eu mostrei esse final de semana. O casal, quando eu mostrei, eles disseram, esse Germano, eu não me imagino vendendo sabão, shampoo, tá? Mas a menina, a Aline, o nome dela, Aline Luna, a Aline disse, mas eu consigo me ver fazendo uma página do Instagram e eu ensinando sobre cuidar da pele, né? Então, não tem como as pessoas empreender se não vender, mas a venda, a palavra venda, ela para muita gente, ela tem um significado negativo. Agora, no meu caso, das 3 atividades, dos 3 benefícios de um negócio, que é economia, a possibilidade da revenda e a possibilidade da expansão, o que menos me interessava era a revenda. Eu não conseguia me enxergar como um vendedor. Não conseguia. E isso eu fui aprendendo com o tempo. Então, para você chamar a atenção do médico, né, ou de um profissional da saúde, ou de outro, do engenheiro, é você falar da possibilidade de criar um ativo financeiro e desenvolver um trabalho de liderança. Aí, quando faz trabalho de liderança, aí já pensa diferente. Já dá uma outra visão para o negócio. E depois fala da venda. Né? É como no áudio o Maurício Esperança, acho que é esse o nome dele, lá da Colômbia, que ele é patrocinado do Bobadilha. Ele era vice-reitor da universidade. E ele chegou para o Bobadilha e disse, mas eu não precisa vender. O Bobadilha disse, não precisa vender. Aí disse, o que é que eu faço? Vá para o seminário. Aí ele foi para o seminário, voltou empolgado. Aí disse, cara, eu fui lá no seminário e disse que eu precisava vender. Cara, eu vou vender se for para ter esse resultado. Mas percebe que foi uma mudança? Mas na primeira vez, para um médico, realmente, falar de venda, ele vai
né, se for focar na venda, mas foca no trabalho de liderança, na possibilidade de construção de ativo financeiro. Maravilha. Gesselino já consegue fazer a pergunta? Consegue o áudio, Gesselino? Eu vi que ele está na sala. Eu não estou vendo ele, Sônia. Eu tinha visto ele na sala. Mas ele está logado. Bom, O Gesselino está na sala. em 2 versões. Bom, vamos passar então para a Luísa Rojas, que está venezuelana e está em Estados Unidos. Sem microfone. O Gesselino está com o áudio aberto, inclusive. Luísa? Não, foi um erro. Ok. Gesselino, consegue falar? Ele deve estar com o volume baixo. Está com o áudio aberto, mas está com o volume baixo. Deve ser mau contato nos cabos dele, não. Tá. Então, vamos passar para a Roseli Pavão, que acabou de levantar a mão. Rosilene. Rosilene, desculpa. Pode chamar de Rose, fica mais fácil. Boa noite, doutor Gesselino. Doutor Germano, perdão. Vocês falaram tanto no Gesselino que ficou na cabeça o nome dele. A pergunta, doutor Germano, eu sou bancária, como o outro colega aí também mencionou, e hoje eu trabalho exclusivamente com o público da área da saúde. A cooperativa que eu trabalho é com a área de saúde. E eu atendo um público de médicos muito grande, só que a renda deles varia de 30 a 150 mil mês. Não falo nem da questão de como abordar esse assunto, porque o senhor já mostrou, falando de passivo, não falando necessariamente da venda, usando outros termos para que você possa, de repente, encantar essas pessoas. Mas como eu poderia mostrar um resultado, o seu, por exemplo, falando porque essas pessoas, elas precisam ver o trabalho acontecendo na ponta com outras pessoas que sejam do mesmo setor delas. Como que era o senhor antes, com renda e tudo, e como é que o senhor está hoje para que eu possa trabalhar, por exemplo, esse tipo de atividade mostrando para as pessoas da mesma área? Olha só, a minha renda principal hoje, ela é a medicina ainda, tá? Hoje, 70% da minha renda vem da medicina, tá? Então, assim, talvez eu não seja a pessoa como referência para você mostrar, olha, esse médico ele já não faz, mas se Deus quiser, Rose, daqui a pouco tempo eu vou ser. Tá? Mas, então, o que você pode colocar, né, existem alguns, são áudios de pessoas que já tinham sucesso financeiro e que, para que seja exemplo para eles. Tem um cara lá na Colômbia, agora me fugiu o nome dele, que ele é solteiro, mas ele já era de família muito rica. Muito rica. Não sei se o Mário lembra dele. Andrés Coca, sim? Isso, exatamente. Bananeiro. Exato. Então, ele já era família muito rica, milionário, são milionários eles. Né? E ele mesmo assim, o pai não aprovava, mas ele teve a visão. Esse é um áudio que para essas pessoas eu passo muito. Né? O Bobadilha, né, é outro exemplo, é um cara que ele era advogado, era psicólogo, era reitor da universidade, ele tinha sucesso naquilo que ele fazia. O próprio Henrique Almeida, o nosso diamante, ele é outra pessoa. O Henrique era muito rico já, não é isso, Mário? Ele era muito rico. Ele não entrou para ganhar mais dinheiro. Ele até estranhou quando a pessoa foi falar nisso daí. O que ele não tinha era tempo, que é o que deve acontecer com essas pessoas que ganham muito dinheiro. Isso. Então, e aí aquilo que eu comentei, visualizar as pessoas que são mais
antigas do que eu, o padrão de vida que elas têm, não falo do financeiro, eu falo a qualidade de vida, né? Isso elas não têm. E eu sempre termino a minha apresentação, quando é uma pessoa que tem um padrão de vida bom, eu digo o seguinte, olha, a grande recompensa desse negócio que a gente tem é a gente ter o poder de escolha, certo? Imagina, você tem uma renda de 50, 60, 70 mil reais nesse negócio. Você falando isso, 70 mil, o seu padrão de vida seria o mesmo? A sua qualidade de vida seria a mesma? Você continuaria dando plantão tanto como dá hoje? Estaria operando tanto? Eu fiz essa pergunta para o casal de médico. Né? Então, é você ter o poder de escolha, né? De você ter uma qualidade de vida melhor. É óbvio que a maioria não vai querer, como a maioria da população não quer desenvolver. Isso é estatístico. Mas você só vai saber se ele quer ou não se você apresentar. Então, como eu disse para vocês na apresentação, ninguém nunca me chamou para esse negócio. Ninguém nunca, nem quando eu era estudante de medicina. Quando eu vi o negócio pela primeira vez, eu estava numa sala de aula que era um tipo um anfiteatro, né? Eu estava mais em cima e tinha um colega que estava na carteira abaixo. Vocês conhecem a Rubenita, não conhece? A Rubenita, Sim, muito. A Rubenita era a irmã desse cara. É o Rubens, né? Que é médico lá em Brasília hoje. E o Rubens estava mostrando o plano para um outro colega meu. E eu olhei assim, né, de curioso. E aí eu falei, ninguém me perguntou nada. Eu disse, cara, isso aqui é uma pirâmide. Aí ele olhou para mim, aí disse, não, Germano, não é pirâmide. Disse, cara, olha aí o desenho, é uma pirâmide. Aí ele disse, não é. Isso aqui é uma empresa americana chamada EMA, uma empresa muito séria, naquela época tinha 35 anos de existência. E como é que eu sei, como é que eu faço para saber mais sobre isso? Aí disse, hoje à noite vai ter uma apresentação, e por coincidência era numa casa vizinha minha, lá em Maceió. E eu não dormi à noite quando eu vi, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você só vai saber se a pessoa vai querer ou não entrar no negócio se você mostrar. Entendeu? O não você já tem, você vai atrás do sim. Perfeito, maravilhoso. Germânio, consegue... Germânio não. Gesselino, consegue fazer a pergunta ou ainda está com problemas? Acho que ele não vai conseguir fazer. Bom, acho que a gente já pode ir finalizando, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta mais técnica, né? Hoje em dia a gente está vivendo uma epidemia, um surto de dengue. Você, como nutrólogo, e com os produtos incríveis que a gente tem da Nutrilite, o que você indicaria para a gente se proteger? Porque eu sei que tem vitaminas, coisas que acabam afastando, né, pernilongos, essas coisas, eles não gostam muito de alguns cheiros específicos e tudo mais. O que o senhor indica aí para a gente nessa parte mais técnica? Olha, veja só. Existe alguns suplementos que eu não indico na dengue, tá? Vou logo falar o que eu não indico. Porque ele tem um efeito antitrombótico, tá? Um deles é o garlic, eu não indico, tá? O garlic, o ômega 3 tem muita cautela também, tá? Porque tem um efeito antitrombótico também, e a gente tem que pensar que tem a dengue hemorrágica, né? Que é o que mata. Mata a dengue hemorrágica, geralmente. Mas tem um suplemento que ele é fundamental, principalmente para aquela pessoa que tem dengue hemorrágica, que é a proteína vegetal. Tá?
o paciente que está com dengue hemorrágica, ele tem que aumentar a quantidade de proteína dentro do corpo, tem que aumentar a albumina, né? E aí você vai dar proteína vegetal. O Daily Plus também, né? Precisa tomar, né, o Daily Plus, o acerola C mastigável. Basicamente, são esses 3 aí que eu indico. Tá? Além, obviamente, né? Só isso não é suficiente. Bastante líquido, tá? Bastante líquido. Mas o principal aí, a pessoa que está com dengue, é a proteína vegetal e o Daily Plus. Fantástico, muito obrigada. Acho que podemos finalizar, já que o Gesselino não consegue fazer a pergunta dele. Muito obrigado pela apresentação, pelas dicas, por todas as informações. A noite foi fantástica e a gente finaliza por aqui. Próxima semana tem mais. Abraço, Mais pessoal. uma salva de palmas, eu peço aqui para o doutor. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ô, Gesselino, não, doutor Germano. Obrigada.